O e-mail da minha irmã chegou numa terça-feira de manhã. As palavras socialmente inadequada saltavam da tela como se estivessem escritas em neon. Meu nome é Natália. Tenho 29 anos e minha própria irmã decidiu que eu não era bem-vinda em seu casamento. Segundo Amélia, meu comportamento social desajeitado embaraçaria a família na frente dos parentes influentes de seu noivo. Então, em vez de lutar por inclusão, reservei umas férias tranquilas no litoral de Ubatuba. Eu não tinha ideia de que o karma agiria tão rápido. Se você já foi magoado por alguém que deveria ter te protegido, fique comigo. Me diga de onde você está assistindo e se inscreva se esta é sua primeira vez aqui. Crescer como a irmã mais nova de Amélia foi como viver na sombra de uma supernova. Desde o momento em que ela entrou no jardim de infância, ela era a criança de ouro, sociável, efervescente e encantadoramente natural. Em contraste, eu preferia a companhia silenciosa de livros e materiais de arte. Essa diferença não teria importado em muitas famílias, mas na casa dos Almeida, a proeza social era a moeda mais valiosa. Nossos pais, Roberto e Catarina Almeida, nunca disseram explicitamente que favoreciam Amélia, mas suas ações falavam por si. Quando Amélia trazia uma nova amiga para casa, mamãe assava seu famoso bolo de chocolate e papai interrompia o que estivesse fazendo para conversar. Quando eu ocasionalmente reunia coragem para convidar alguém, eles ofereciam um oi rápido e desapareciam em seus respectivos cantos da casa. A mensagem era clara. As conexões sociais de Amélia valiam o investimento. As minhas eram meramente toleradas. Lembro-me vividamente da minha festa de 10 anos. Mamãe havia concordado relutantemente em convidar 5 meninas da minha classe, embora Amélia, aos 16 anos, rotineiramente organizasse festas do pijama para 12 ou mais. Quando apenas 3 meninas apareceram, ouvi minha mãe na cozinha com tia Susana. Eu queria que ela se esforçasse mais para ser como a irmã. Ela suspirou. Amélia nunca teve problemas para fazer amigos. Fiquei paralisada no corredor, o chapéu de aniversário torto na cabeça, sentindo como se minha própria personalidade fosse uma decepção. Quando cheguei ao ensino médio, nossos papéis estavam firmemente estabelecidos. Amélia era a garota mais popular, presidente do Grêmio Estudantil e a pessoa que todos queriam em suas festas. Eu era a artista quieta que almoçava na sala de artes e tinha exatamente 2 amigas próximas. Minha ansiedade social, que se manifestava em pausas estranhas e gagueira ocasional ao falar com estranhos, tornou-se uma piada de família. Natália teve outro momento Natália hoje. Meu pai anunciava no jantar, descrevendo como eu havia me atrapalhado em uma conversa com os novos vizinhos ou tropeçado nas palavras ao fazer um pedido em um restaurante. Eles riam, não com maldade, mas com a displicência casual que machuca mais porque está envolta na familiaridade da família. Amélia às vezes me defendia com um "deixem ela em paz", sem muito entusiasmo, mas outras vezes ela se juntava, imitando meus hábitos nervosos com uma precisão exagerada. Apesar dessa dinâmica, eu genuinamente amava minha irmã. Entre os momentos dolorosos, havia lampejos de conexão real. Conversas noturnas sobre nossos sonhos, Amélia me defendendo ferozmente de um colega de classe particularmente cruel na 7ª série. A forma como ela me abraçou forte após minha formatura do ensino médio e sussurrou: "Você conseguiu", com o que pareceu ser um orgulho verdadeiro. Esses momentos, de certa forma, pioravam a dor. Eram a prova de que algo melhor era possível entre nós, se ao menos o padrão pudesse ser quebrado. Após o ensino médio, nossos caminhos se distanciaram ainda mais. Amélia foi para a FGV em São Paulo, estudando administração e expandindo sua já impressionante rede social. Eu fiquei mais perto de casa, frequentando uma universidade estadual com um forte programa de design. Enquanto Amélia participava de grupos estudantis e passava os fins de semana em eventos de networking, eu encontrei minha tribo entre os tipos criativos e peculiares que valorizavam a profundidade em vez do desempenho social. Meus anos de faculdade foram curativos. Pela primeira vez, não me senti inerentemente deficiente. Meu jeito quieto e pensativo era uma vantagem nas sessões de crítica. Minha atenção aos detalhes me tornou uma parceira de projeto procurada.
Eu me formei com honras e várias ofertas de emprego, acabando por me estabelecer em uma posição remota em uma agência de marketing digital que me permitia trabalhar do meu apartamento em São Paulo. O cargo me convinha perfeitamente. Trabalho criativo e desafiador com o conforto da comunicação digital, em vez da interação cara a cara constante. Enquanto isso, Amélia subia na carreira corporativa em uma prestigiosa empresa de marketing, também em São Paulo. Nosso contato tornou-se cada vez mais esporádico, limitado a telefonemas obrigatórios em feriados e reuniões familiares ocasionais. Durante essas reuniões, a antiga dinâmica ressurgia. Amélia dominava as conversas com histórias de viagens de negócios exóticas e encontros com celebridades, enquanto nossos pais se agarravam a cada palavra. Minhas atualizações sobre lançamentos de sites ou novos clientes eram recebidas com acenos educados antes que a conversa inevitavelmente voltasse para o mundo de Amélia. Quando Amélia conheceu Tiago Monteiro em um evento beneficente há 3 anos, nossa já tênue conexão tornou-se ainda mais frágil. Tiago vinha de uma família tradicional, administrava a empresa de investimentos de sua família e circulava em ambientes que faziam até mesmo a impressionante rede de Amélia parecer modesta. O namoro dele se desenrolou como uma montagem de filme, fins de semana em iates, escapadas em jatos particulares e aparições em eventos cobertos por colunas sociais. Apesar da crescente distância entre nós, senti uma felicidade genuína quando Amélia ligou para anunciar seu noivado. Por baixo de nossa história complicada, eu ainda acreditava nos momentos de conexão da infância. Imaginei que o casamento dela poderia ser uma oportunidade de nos reconectarmos, de mostrar a ela a adulta capaz e bem-sucedida que eu me tornei, apesar, ou talvez por causa, do meu estilo social diferente. Estou tão feliz por você, Mel, eu disse, usando o apelido de infância que havia caído em desuso anos atrás. O apelido pareceu momentaneamente preencher a lacuna entre nós. Obrigada, Nath. Ela respondeu com um calor em sua voz que eu não ouvia há anos. Vai ser o dia mais incrível. Espere até ver o lugar que o Tiago encontrou. Aquele telefonema me deixou com um sentimento de esperança. Por semanas, sonhei acordada com o casamento, não com as fantasias de ser madrinha que muitas mulheres poderiam ter, mas com visões simples de reconciliação fraternal. Talvez, no contexto de uma ocasião tão feliz, Amélia finalmente me veria com clareza. Talvez nossos pais, testemunhando ambas as filhas como adultas bem-sucedidas, reconhecessem os caminhos diferentes, mas igualmente válidos, que havíamos escolhido. Eu deveria saber que era melhor não ter esperanças. O caminho para a decepção é frequentemente pavimentado com esperanças frágeis. O Save the Date chegou em setembro. Um elegante cartão creme com relevo dourado anunciando que Amélia Almeida e Tiago Monteiro se casariam em junho seguinte no Palácio Tangará, em São Paulo. Passei os dedos sobre as letras em relevo, imaginando o cuidado que fora dedicado à escolha da papelaria perfeita. Este lembrete tangível do casamento de Amélia me encheu de uma determinação renovada para superar a distância entre nós. Liguei para ela naquela noite, forçando-me a superar a ansiedade familiar que sempre acompanhava as conversas por telefone. O Save the Date é lindo, eu disse após nossas saudações iniciais. Precisa de ajuda com alguma coisa para o casamento? Sei que você está ocupada com o trabalho e o planejamento. Houve uma pequena pausa antes de Amélia responder. Isso é muito gentil da sua parte, Nath, mas eu tenho tudo sob controle. O Tiago contratou a melhor assessora de casamentos de São Paulo. Ah, claro, eu disse, tentando disfarçar minha decepção. Bem, se precisar de algum trabalho de design, convites, programas ou sites, isso é meio que a minha área. A assessora tem uma equipe para tudo isso, ela respondeu rapidamente, mas obrigada por oferecer. Tentei novamente algumas semanas depois, sugerindo que nos encontrássemos para um café quando ela viesse a São Paulo para uma visita técnica ao local. Eu adoraria te ver e colocar o papo em dia. Nossa, eu queria poder, Amélia disse com um suspiro que soou ensaiado. A agenda está simplesmente lotada de manhã à noite. Na próxima vez, com certeza. Até dezembro, eu havia feito 6 tentativas de me envolver em algum aspecto dos preparativos do casamento, cada uma recebida com desculpas cada vez mais transparentes.
Ainda assim, quando o convite formal chegou, senti um pingo de esperança. O envelope era grosso, contendo vários cartões para diferentes eventos: jantar de boas-vindas, cerimônia, recepção, brunch de domingo. Eu os espalhei pelo balcão da minha cozinha, admirando o belo design enquanto procurava meu nome. Levei vários minutos de verificação confusa antes de perceber que meu nome não aparecia em lugar nenhum no pacote. Não havia cartão de RSVP para mim, nenhuma indicação de que eu estava convidada para qualquer um dos eventos do fim de semana. Pensando que devia ter havido um engano, liguei imediatamente para Amélia. Oi, acabei de receber o pacote do convite, eu disse quando ela atendeu. Acho que pode ter havido um erro. Meu cartão de RSVP parece estar faltando. O silêncio que se seguiu durou 1 segundo a mais do que deveria. Não há erro, Natália. O que você quer dizer? Minha voz soou pequena, até para os meus próprios ouvidos. Eu ia te ligar esta semana, disse Amélia, seu tom mudando para algo ensaiado e firme. Tiago e eu estivemos conversando sobre a lista de convidados e tivemos que tomar algumas decisões difíceis. Você não está me convidando para o seu casamento? A pergunta pairou entre nós, tão absurda que quase ri. Não é tão simples, ela respondeu. A família do Tiago é muito exigente com esses eventos. Os pais dele estão pagando a maior parte e a mãe dele tem opiniões fortes sobre a lista de convidados. E a opinião dela é que sua irmã não deveria estar lá? Amélia suspirou. Vou te mandar um e-mail. Esta não é uma conversa que quero ter por telefone. Fiel à sua palavra, o e-mail chegou na manhã seguinte. Eu estava na minha mesa, com uma xícara de café na mão, preparando-me para começar meu dia de trabalho, quando a notificação apareceu. O assunto dizia simplesmente, sobre o casamento. Eu cliquei para abrir e senti o chão sumir sob meus pés. Natália, começava, sem qualquer saudação. Preciso que você entenda que esta decisão não foi tomada de ânimo leve. A família do Tiago é de altíssimo perfil e, francamente, você não é socialmente adequada para este tipo de evento. Sua falta de jeito em grupo e incapacidade de engajar no tipo de conversa fiada que essas ocasiões exigem seriam notadas e comentadas. A mãe do Tiago já tem preocupações sobre nossa família não ser do mesmo meio social, e não posso arriscar que você confirme as piores impressões dela. Você sempre teve dificuldade exatamente nos tipos de situações que este fim de semana de casamento criará: grandes grupos, ambientes formais, interação social prolongada com estranhos. A última coisa que preciso é me preocupar com você se escondendo em um banheiro ou parada sozinha, parecendo desconfortável enquanto tento impressionar a família e os associados de negócios do Tiago. Espero que você possa entender. Este é o meu dia especial e preciso que tudo seja perfeito. Talvez possamos comemorar juntas, em particular, depois da lua de mel. Amélia. Li o e-mail 3 vezes, cada leitura revelando novas camadas de crueldade. Não apenas eu estava excluída, mas a exclusão era explicitamente por causa da ansiedade social com a qual lutei a vida inteira. Uma luta que minha família consistentemente minimizou ou zombou em vez de apoiar. As lágrimas vieram de repente e violentamente. Rios quentes que embaçaram minha visão e respingaram no meu teclado. Afastei-me da mesa e me encolhi na cadeira do escritório, braços em volta dos joelhos enquanto soluços silenciosos sacudiam meu corpo. Não era apenas a exclusão que doía, mas a maneira clínica como Amélia havia dissecado minhas falhas sociais percebidas, como se eu fosse um problema a ser gerenciado em vez de uma irmã a ser amada. Quando o choque inicial diminuiu, liguei para meus pais, certa de que ficariam tão horrorizados quanto eu. A reação deles foi outro golpe para o qual eu não estava preparada. Querida, nós também estamos decepcionados, disse minha mãe, sua voz gentil, mas firme. Mas você tem que entender, este é o dia especial de Amélia. Ela e o Tiago estão sob muita pressão com a família dele. Então vocês sabiam? Perguntei, a incredulidade colorindo minha voz. Vocês sabiam que ela não ia me convidar? Ela conversou conosco sobre isso no mês passado. Meu pai interveio. Tentamos fazê-la mudar de ideia, mas no final a decisão é dela. E vocês ainda vão, eu disse. Não era uma pergunta. Claro que vamos, Natália. Ela é nossa filha. Eu também sou sua filha, sussurrei, mas nenhum deles respondeu diretamente a isso. Em vez disso, minha mãe ofereceu o que ela claramente achava que era um acordo. Nós tiraremos muitas fotos para te mostrar, e como Amélia disse, vocês podem comemorar juntas mais tarde.
Depois de desligar, fiquei sentada imóvel na minha mesa pelo que pareceram horas. A rejeição reverberava pelo meu corpo como dor física, um aperto no peito, um vazio no estômago, uma pulsação atrás dos meus olhos. Naquela noite, não consegui comer nem dormir. Fiquei acordada, olhando para o teto, repassando cada momento de estranheza social da minha infância. Agora, vendo-os através da lente do e-mail de Amélia. Eu realmente tinha sido um embaraço tão grande. Minha presença era tão incômoda a ponto de justificar a exclusão de um dos dias mais significativos da vida da minha irmã? O dia seguinte não foi melhor. Eu me movia pelo meu apartamento como um fantasma, incapaz de me concentrar no trabalho ou mesmo nos cuidados básicos. Cancelei minhas chamadas com clientes, alegando enxaqueca, e passei horas rolando sem rumo pelas redes sociais, torturando-me com fotos de Amélia e Tiago em várias comemorações de noivado. Sempre sorrindo, sempre perfeitos, sempre cercados por pessoas igualmente perfeitas em roupas de grife com sorrisos fotogênicos. No terceiro dia, a dor se calcificou em algo mais duro. Sentei-me ao computador, o dedo pairando sobre sites de viagens, um plano se formando em minha mente que parecia a primeira respiração profunda depois de quase se afogar. O momento de clareza veio às 2h30 da manhã. Meu apartamento silencioso, exceto pelo zumbido suave da minha geladeira e o carro ocasional passando na rua abaixo. Eu estava acordada há horas, compondo e recompondo mentalmente e-mails para Amélia, alguns suplicantes, outros raivosos, todos, no final, não enviados. No escuro, uma verdade simples se cristalizou. Eu não poderia lutar para ser querida. A vida inteira, eu tentei ganhar a aceitação da minha família, tornando-me alguém de quem eles pudessem se orgulhar, alguém mais parecida com Amélia. Mas nenhuma quantidade de sucesso profissional ou crescimento pessoal havia mudado a forma como eles fundamentalmente me viam. Aos olhos deles, eu sempre seria a filha esquisita, a irmã socialmente desafiada, o membro da família a ser gerenciado em vez de celebrado. E se, só por essa vez, eu escolhesse a mim mesma? Peguei meu laptop e o abri, a tela iluminando meu rosto manchado de lágrimas na escuridão do meu quarto. Em vez de redigir outro e-mail emocional, naveguei para um site de viagens. Se Amélia não me queria em seu casamento, eu me daria o presente de estar em outro lugar, um lugar pacífico, um lugar de cura. Comecei com uma busca simples: escapadas tranquilas na praia, litoral norte de SP. Dezenas de opções apareceram, mas uma me chamou a atenção imediatamente. Um pequeno chalé em uma praia em Ubatuba, disponível para as datas exatas do fim de semana do casamento de Amélia. O anúncio mostrava uma encantadora casa azul com grandes janelas de frente para o mar, a poucos passos da praia, mas suficientemente escondida para oferecer privacidade. As fotos do interior revelavam uma sala de estar aconchegante com lareira, uma cozinha com uma copa com vista para a água e um quarto com uma cama de dossel coberta com lençóis brancos e macios. Sem pensar muito, reservei o chalé por 4 noites, cobrindo da quinta-feira antes do casamento até a segunda-feira seguinte. O e-mail de confirmação chegou segundos depois, trazendo consigo uma estranha combinação de tristeza e libertação. Eu havia oficialmente feito planos alternativos para o fim de semana do casamento da minha irmã. O sono veio mais fácil depois daquela decisão, e acordei na manhã seguinte com um senso de propósito que não sentia desde que recebi o e-mail de Amélia. Se eu ia fazer este retiro solo, queria que fosse mais do que apenas uma fuga. Precisava ser um ato genuíno de autocuidado. Criei um documento intitulado Retiro de Cura em Ubatuba e comecei a listar atividades que nutririam meu espírito em vez de simplesmente me distrair da dor. Fazer trilhas na Mata Atlântica para clarear a mente, escrever no diário na praia ao nascer do sol, ler livros que eu estava guardando para um dia. Talvez tentar pintar com aquarela olhando para o oceano. Pesquisei trilhas locais, restaurantes com vista para o mar e lugares conhecidos por seus belos pôres do sol. Quanto mais eu planejava, mais leve me sentia. Pela primeira vez, eu estava criando uma experiência centrada inteiramente em minhas próprias necessidades e preferências, sem me preocupar com o julgamento ou as expectativas de ninguém. Não haveria necessidade de conversa fiada, nenhuma pressão para parecer mais extrovertida do que eu era, nenhuma medida de mim mesma contra padrões sociais impossíveis.
Compartilhei meus planos com exatamente uma pessoa, minha melhor amiga, Laura, que havia sido minha colega de quarto na faculdade e continuava sendo minha confidente mais próxima, apesar de agora morar em Campinas. Ao contrário da minha família, Laura sempre viu minha introversão como uma característica, não como uma falha. A indignação de Laura vibrou pelo telefone quando contei sobre o e-mail de Amélia. Isso é absolutamente inaceitável. E seus pais concordam com isso? Não exatamente concordam, eu disse, mas eles ainda vão ao casamento. Eles acham que eu deveria entender que é o dia especial dela. O dia especial dela deveria incluir a irmã dela, disse Laura com firmeza. A menos que essa irmã seja uma criminosa condenada ou tenha ameaçado protestar durante a cerimônia. Você está planejando protestar durante a cerimônia, Nath? Isso me fez rir pela primeira vez em dias. Não no momento. Então não há desculpa, nenhuma. Laura fez uma pausa. Quer que eu vá até aí e me junte a você na praia? Poderíamos ter nossa própria festa anti-casamento. A oferta me aqueceu, mas balancei a cabeça, mesmo que ela não pudesse me ver. Agradeço isso mais do que você imagina, mas acho que preciso deste tempo sozinha para processar tudo e descobrir que tipo de relacionamento quero com minha família daqui para frente, se é que quero algum. Eu respeito isso, disse Laura. Mas a oferta continua de pé se você mudar de ideia. E espero mensagens diárias para saber que você não foi sequestrada por eremitas da praia. No fim de semana seguinte, fui às compras, algo que raramente gostava, mas que agora abordava com um propósito específico. Comprei tênis de caminhada confortáveis, um novo diário com uma capa de couro azul que me lembrava o oceano, uma jaqueta impermeável para caminhadas na praia no clima costeiro imprevisível e algumas roupas casuais que me faziam sentir confortável e confiante. No provador da última loja, vi meu reflexo no espelho. Não apenas as roupas que eu estava provando, mas meu rosto, minha postura, o olhar em meus olhos. Fiquei mais ereta, encontrando meu próprio olhar diretamente. Você é suficiente, sussurrei para meu reflexo, exatamente como você é. Na semana anterior à minha partida, finalizei as pendências no trabalho, concluindo projetos antes do prazo e configurando uma resposta automática de e-mail, explicando que estaria inacessível por 4 dias. Tive a sorte de minha posição permitir tal flexibilidade. Outra vantagem da carreira que minha família sempre viu como de alguma forma inferior ao trabalho corporativo de alto perfil de Amélia. Considerei contar aos meus pais sobre meus planos, mas no final decidi não fazê-lo. Eles haviam feito sua escolha de priorizar os desejos de Amélia sobre meus sentimentos. Eles não precisavam saber como eu estava escolhendo cuidar de mim mesma em resposta. Se eles ligassem durante o fim de semana do casamento perguntando onde eu estava, eu simplesmente não atenderia. Quanto a Amélia, eu não havia me comunicado com ela desde que recebi seu e-mail. Ela havia enviado uma mensagem de acompanhamento perguntando se eu havia recebido a primeira, a qual não respondi. O que havia para dizer? Ela havia se deixado abundantemente clara, e nenhuma resposta minha mudaria sua opinião ou curaria a ferida que ela havia infligido. Na noite anterior à minha partida, fiz as malas metodicamente, cuidando de cada item, como se estivesse me preparando para uma jornada muito mais significativa do que uma viagem de 4 horas pela costa. De muitas maneiras, era significativo. Seriam minhas primeiras férias solo, minha primeira escolha deliberada de me remover do drama familiar, em vez de ser removida pela decisão de outra pessoa. Ao fechar o zíper da minha mala, senti uma mistura complexa de emoções. A dor persistente da rejeição de Amélia, a ansiedade de passar 4 dias sozinha com meus pensamentos, mas predominantemente uma crescente sensação de empolgação pelo espaço que eu estava criando para mim mesma. O que quer que acontecesse no casamento de Amélia, aconteceria sem mim. Pela primeira vez, esse conhecimento parecia liberdade em vez de exclusão. A manhã da minha partida amanheceu cinzenta e com garoa. Um tempo típico de São Paulo que normalmente abalaria meu ânimo, mas hoje parecia apropriado para a jornada à frente. Carreguei meu carro cedo, querendo evitar o pior do trânsito matinal e chegar a Ubatuba no início da tarde. Enquanto eu fazia uma última verificação no meu apartamento, meu telefone tocou. O nome da minha mãe brilhou na tela. Eu soube imediatamente sobre o que seria a ligação. Hoje era o dia do jantar de ensaio.
Deixei cair na caixa postal e depois ouvi a mensagem dela confirmar minhas suspeitas. Natália, querida, só queria ver se você reconsiderou vir para pelo menos parte do fim de semana do casamento. A cerimônia vai ser linda e odeio pensar em você toda sozinha enquanto estamos todos juntos. Me ligue de volta, ok? Apaguei a mensagem sem responder. Ocorreu-me que a preocupação da minha mãe não era que eu tivesse sido magoada pela exclusão de Amélia, mas que eu pudesse estar solitária enquanto eles celebravam sem mim. Ela ainda não entendia, ou escolhia não entender, a injustiça fundamental da situação. Com um último olhar ao redor do meu apartamento, coloquei minha bolsa no ombro, tranquei a porta atrás de mim e fui para o meu carro. A viagem pela rodovia Ayrton Senna foi surpreendentemente libertadora. A cada quilômetro, sentia o nó no meu peito se afrouxar um pouco. Quando peguei a Tamoios em direção ao litoral, eu estava cantando junto com o rádio, algo que raramente fazia, mesmo sozinha. Parei para almoçar em Caraguatatuba, encontrando um pequeno café com vista para o mar. Enquanto comia meu sanduíche, percebi que não havia checado as redes sociais desde que saí de São Paulo. Normalmente, eu teria rolado distraidamente pelo Instagram ou Facebook enquanto comia sozinha. Mas hoje, o pensamento nem me ocorreu até que eu estivesse quase terminando minha refeição. Decidi manter a distância digital, pelo menos durante meu retiro. O trecho final da estrada serpenteava ao longo da costa, oferecendo vislumbres tentadores do Atlântico entre as árvores. Quando finalmente entrei na rua tranquila, onde ficava meu chalé alugado, passava um pouco das 14 horas. O administrador da propriedade havia me mandado uma mensagem dizendo que a chave estaria em um cofre com senha, permitindo que eu chegasse quando quisesse. O chalé parecia exatamente como nas fotos, talvez ainda mais charmoso pessoalmente. Pintado de um azul desgastado com detalhes em branco, ficava ligeiramente elevado em uma pequena duna, com uma passarela de madeira que levava da entrada de carros até a porta da frente. Peguei a chave e entrei, imediatamente atraída pela parede de janelas de frente para o oceano. O interior era simples, mas projetado com cuidado. Móveis confortáveis em tons de branco e azul, detalhes em madeira envelhecida e pequenos toques que falavam de carinho. Flores frescas na mesa de jantar, uma pilha de livros sobre o litoral paulista, um telescópio posicionado perto da maior janela. Movimentei-me lentamente pelo espaço, passando as mãos pelas superfícies e abrindo armários, familiarizando-me com o que seria meu santuário pelos próximos 4 dias. Depois de desempacotar e me instalar, troquei de roupa para tênis de caminhada e uma jaqueta leve. A praia estava me chamando, e a luz da tarde era bonita demais para ser desperdiçada dentro de casa. Segui o caminho particular do deck dos fundos do chalé até a areia, emergindo em um trecho relativamente isolado da praia. A Ilha das Couves era visível à distância, mas daquele ponto de vista eu tinha a vizinhança imediata quase só para mim. O vento vindo do oceano era mais forte do que eu esperava, chicoteando meu cabelo em meu rosto e trazendo o cheiro de sal e maresia. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando a experiência sensorial me ancorar no momento presente. O som das ondas quebrando na praia abafou a voz em minha cabeça que vinha repetindo as palavras de Amélia por semanas. Caminhei por mais de 1 hora, às vezes na beira da água, onde a areia era firme e molhada, às vezes mais acima, onde ela cedia sob meus pés, a cada passo. Coletei algumas conchas interessantes e um pedaço de madeira flutuante vagamente em forma de pássaro em voo. Quando o sol começou sua descida em direção ao horizonte, encontrei um lugar confortável para sentar e observar o fim do dia. O pôr do sol naquela noite foi espetacular. Camadas de laranja e rosa refletidas na areia molhada e nas poças de maré, lançando toda a paisagem em um brilho quente que desmentia a temperatura fria. Fiquei até o último raio de sol desaparecer. Depois voltei para o chalé enquanto o crepúsculo se instalava sobre a praia. Naquela noite, preparei um jantar simples com as compras que havia trazido, comendo na pequena mesa perto da janela, de onde podia observar o luar na água. Depois, acendi a lareira e me aconcheguei no sofá com um dos livros que havia embalado, um romance que eu queria ler há meses, mas nunca encontrava tempo. A combinação da longa viagem, do ar do mar e do peso emocional que eu vinha carregando me deixou exausta da melhor maneira possível.
Quando finalmente me deitei, o som das ondas do lado de fora da janela criou um ritmo calmante que me embalou no sono mais profundo que eu tivera em semanas. Acordei na manhã seguinte, sábado, dia do casamento de Amélia, com a luz do sol entrando pelas janelas do quarto. Por um momento abençoado, lembrei-me apenas de que estava de férias em uma praia linda. Então, a realidade se instalou. Hoje, minha irmã se casaria sem mim para testemunhar. Em vez de permitir que esse pensamento me consumisse, canalizei minha energia para a rotina de autocuidado que havia planejado. Vesti roupas confortáveis e passei 30 minutos fazendo yoga no deck, concentrando-me na minha respiração e na sensação do meu corpo se movendo através das posturas. Depois, fiz uma cafeteira e preparei um café da manhã com frutas e iogurte, levando-o para fora para comer enquanto observava os primeiros caminhantes na praia à distância. Com o café da manhã terminado, consultei meu plano de retiro e decidi que hoje seria perfeito para a trilha que eu havia pesquisado. Um caminho que serpenteava pela Mata Atlântica antes de emergir em um mirante com vista para o oceano. Coloquei água, lanches, meu diário e um pequeno kit de primeiros socorros em uma mochila e saí, determinada a preencher o dia com experiências que me nutrissem em vez de me esgotarem. A trilha era moderadamente desafiadora, com ganho de elevação suficiente para me aquecer apesar do ar frio da costa. Conforme subia, os sons da praia desapareciam, substituídos pelo farfalhar do vento nas árvores e cantos ocasionais de pássaros. A floresta tinha seu próprio tipo de paz, diferente, mas igualmente poderosa à do oceano. Quando cheguei ao mirante por volta do meio-dia, encontrei uma rocha plana para sentar e desempacotei meu almoço. O panorama diante de mim era de tirar o fôlego. Quilômetros de costa se estendendo ao norte e ao sul. A Ilha das Couves agora um pequeno detalhe na vasta paisagem. Peguei meu diário e comecei a escrever, não sobre Amélia ou o casamento, mas sobre a beleza ao meu redor, as sensações físicas da caminhada, a maneira como minha mente se sentia mais clara a cada hora passada longe da cidade e das minhas rotinas normais. Depois de comer e descansar, continuei pela trilha circular que eventualmente me levaria de volta à cidade. Mantive deliberadamente meu celular no modo avião, querendo manter o espaço mental que estava criando. O que quer que estivesse acontecendo no Palácio Tangará, em São Paulo, estava acontecendo sem mim, e por enquanto era exatamente como deveria ser. Voltei ao chalé no final da tarde, agradavelmente cansada da caminhada e com fome de uma refeição adequada. Depois de um banho rápido para tirar a poeira da trilha, decidi me presentear com um jantar em um dos restaurantes locais que havia pesquisado. O pequeno restaurante de frutos do mar com vista para a praia havia sido altamente recomendado online e achei que merecia algo especial após o esforço do dia. No restaurante, pedi uma mesa perto da janela e pedi o peixe fresco do dia com uma taça de vinho branco local. Enquanto esperava pela minha comida, observei os outros clientes. Casais inclinados um para o outro em conversa, famílias com crianças colorindo em jogos americanos de papel, um grupo de amigos rindo de petiscos compartilhados. Talvez pela primeira vez na minha vida, estar sozinha neste ambiente social não me pareceu desconfortável. Eu não era a solteirona esquisita a ser lamentada. Eu era uma mulher escolhendo a solidão, encontrando satisfação em sua própria companhia. Minha refeição chegou perfeitamente preparada e lindamente apresentada. Levei meu tempo para comer, saboreando cada mordida e a vista do pôr do sol começando a colorir o céu. Quando o garçom perguntou se eu queria sobremesa, me surpreendi dizendo que sim. O crumble de frutas vermelhas chegou quente como uma bola de sorvete de baunilha derretendo lentamente sobre a fruta, e eu comi sem um único pensamento sobre calorias ou autocontrole. Quando paguei a conta e saí, a noite já havia caído completamente. A rua principal era tranquila, mas não deserta. Pequenos grupos de turistas e locais passeando entre lojas e restaurantes. Caminhei lentamente de volta ao chalé, apreciando o ar fresco da noite e o som distante das ondas. Quando cheguei ao chalé, notei a luz piscando no meu celular, indicando notificações. Eu quase tinha esquecido que o tinha deixado para trás. Por um momento, considerei ignorá-lo até de manhã, continuando meu detox digital durante a noite. Mas uma pequena preocupação me incomodou. E se Laura estivesse tentando falar comigo? Eu havia prometido manter contato com ela diariamente.
Peguei o celular e desativei o modo avião. Imediatamente, ele começou a vibrar continuamente enquanto mensagens, chamadas perdidas e recados de voz inundavam o aparelho. O volume era alarmante. 15 chamadas perdidas, 23 mensagens de texto e 7 recados de voz. Meu primeiro pensamento foi que algo havia acontecido com meus pais. Com o coração acelerado, verifiquei a mensagem mais recente primeiro. Um texto de Laura enviado apenas 30 minutos antes. Me ligue urgente quando vir isso. Treta séria no casamento. Antes que eu pudesse discar o número dela, o telefone tocou na minha mão. Era Laura de novo. Graças a Deus, disse ela quando atendi. Estou tentando falar com você a tarde toda. Eu estava fazendo trilha com o celular no modo avião, expliquei, afundando no sofá. O que está acontecendo? Está todo mundo bem? Fisicamente, sim, disse Laura. Emocionalmente, sua irmã está tendo um colapso completo porque o Tiago a deixou no altar. As palavras não fizeram sentido imediatamente. O que você quer dizer com deixou ela no altar? Quero dizer literalmente, dramaticamente. Não apareceu para a cerimônia. Bem, ele apareceu no local, mas se recusou a prosseguir depois que eles tiveram uma briga enorme pouco antes da cerimônia começar. Fiquei em silêncio atordoada, tentando processar essa informação. Como você sabe de tudo isso? Minha prima Joana trabalha no hotel, explicou Laura. Ela me mandou uma mensagem sobre isso, sabendo que você é minha melhor amiga. Depois comecei a ver posts no Instagram dos convidados. É uma cena, Nath. Sobre o que eles estavam brigando? Perguntei, ainda lutando para acreditar no que estava ouvindo. Sobre você, na verdade, disse Laura, sua voz suavizando. Pelo menos em parte. Pelo que a Joana ouviu, ficou claro durante o jantar de ensaio que a Amélia tinha te desconvidado especificamente. A irmã do Tiago, a Emma, aparentemente perguntou onde você estava, e a Amélia deu uma desculpa vaga. Mas então, esta manhã, a Emma perguntou diretamente ao Tiago sobre sua ausência. E ele não tinha ideia de que você havia sido excluída. Minha mão livre agarrou a borda da almofada do sofá. Ele não sabia. Aparentemente não. Segundo a Joana, ele ficou furioso quando descobriu. Eles tiveram essa discussão enorme, onde ele acusou a Amélia de mentir para ele e disse que não poderia se casar com alguém que trataria a própria irmã daquela maneira. Ela tentou justificar dizendo que você ficaria desconfortável e que, na verdade, foi atencioso não te submeter a um grande evento social, mas ele não engoliu essa. Fechei os olhos, tentando imaginar a cena que Laura estava descrevendo. Parecia impossível, como algo de um filme em vez da vida real. Tem mais, continuou Laura. Seus pais têm me ligado sem parar tentando te encontrar. Eles parecem pensar que você pode consertar isso de alguma forma. Como se fosse um sinal, meu telefone vibrou com uma chamada recebida. Minha mãe de novo. Ela está me ligando agora mesmo, eu disse a Laura. Você vai atender? Hesitei, pesando minhas opções. Ainda não, preciso processar isso primeiro. Depois de prometer a Laura que ligaria de volta, rolei pelo backlog de mensagens e recados de voz. Eles contavam a história de um dia se desfazendo hora a hora. As primeiras mensagens, por volta das 15, eram casuais. Minha mãe enviando uma foto do espaço da cerimônia, decorado com um "queria que você estivesse aqui", apesar de saber exatamente por que eu não estava. O tom mudou drasticamente nas mensagens datadas por volta das 16h30, quando a cerimônia estava programada para começar. Por favor, me ligue assim que receber isso. Natália, houve uma situação com o casamento. Ligue imediatamente. Sua irmã precisa de você. Onde você está? Os recados de voz eram cada vez mais frenéticos. A voz da minha mãe passando de preocupação controlada para pânico total. Natália, o casamento foi cancelado. Tiago e Amélia tiveram uma briga terrível sobre você não ter sido convidada. Ela está devastada. Por favor, me ligue de volta. O recado de voz mais recente, deixado há apenas 1 hora, era do meu pai. Uma raridade que sublinhava a gravidade da situação. Natália, disse ele com a voz grave, eu sei que você está magoada com o que aconteceu e tem todo o direito de estar, mas sua irmã está muito mal. Ninguém consegue acalmá-la. Ela fica perguntando por você. O que quer que tenha acontecido entre vocês duas, ela precisa da irmã dela agora. Por favor, nos ligue quando receber isso.
Enquanto ouvia as mensagens, minhas emoções alternavam rapidamente entre choque, justificação, preocupação e uma estranha tristeza oca. Eu não tinha desejado este resultado. Não queria que o dia especial de Amélia implodisse espetacularmente. No entanto, não pude negar o senso de justiça que senti ao saber que a minha exclusão havia sido o catalisador para esta crise. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era um número que eu não reconheci. Hesitante, atendi. É a Natália Almeida? Uma voz masculina perguntou. Sim, respondi cautelosamente. Quem é? Aqui é o Tiago Monteiro. Bem, acho que não mais noivo da Amélia. Sentei-me mais ereta, completamente despreparada para esta chamada. Tiago, acabei de saber o que aconteceu. Sinto muito. Não se desculpe, disse ele com firmeza. Eu é que deveria me desculpar com você. Eu não tinha ideia de que Amélia a havia excluído do nosso casamento. Quando a Emma me perguntou por que você não estava no jantar de ensaio, eu disse a ela que você devia ter um compromisso de trabalho. Nunca imaginei que Amélia deliberadamente não convidaria a própria irmã. Ela achou que eu a envergonharia. Eu disse, as palavras saindo mais amargas do que eu pretendia. Foi o que ela disse quando a confrontei esta manhã, confirmou Tiago. Ela tentou enquadrar isso como se estivesse te protegendo de uma situação desconfortável. Mas a Emma já tinha me mostrado os posts do Instagram de você sendo excluída de todos os eventos pré-casamento também. Percebi que isso era um padrão, não uma decisão única. Fiquei em silêncio, sem saber como responder a este estranho que, sem querer, se tornou meu defensor. A questão é, continuou Tiago, minha irmã Alice tem ansiedade social. Ansiedade social grave que ela controla com terapia e, ocasionalmente, medicação. A maneira como Amélia falou de você, como se sua introversão fosse algum tipo de falha de caráter que a envergonharia, isso me fez ver um lado dela que eu não tinha notado antes. Sinto muito que o dia do seu casamento tenha terminado assim, eu disse, sinceramente, apesar de tudo. Eu não sinto, ele respondeu simplesmente. Melhor descobrir isso agora do que depois de casados. De qualquer forma, eu só queria que você soubesse que isso não foi sua culpa de forma alguma. E queria pedir desculpas por fazer parte de algo que te magoou, mesmo sem saber. Após a ligação de Tiago, fiquei sentada no chalé escuro por um longo tempo, observando o luar na água e tentando organizar meus sentimentos conflitantes. Parte de mim queria ligar imediatamente para meus pais, correr para o lado de Amélia e fornecer o conforto que eles alegavam que ela precisava. Mas uma parte mais forte e clara reconheceu que fazer isso apenas reforçaria a dinâmica doentia que definiu nosso relacionamento por anos. Meu telefone continuou a vibrar com mensagens durante a noite. Mais apelos dos meus pais, textos preocupados de Laura fornecendo atualizações sobre a situação e finalmente, uma mensagem da própria Amélia. Eu sei que não mereço, mas preciso de você agora. Nath, por favor, me ligue. Em vez de responder imediatamente a qualquer uma dessas mensagens, tomei uma decisão que pareceu radical em sua simplicidade. Eu estenderia minha estadia no chalé por mais 3 dias. Qualquer que fosse a resolução a ser encontrada com minha família, seria melhor abordada com a clareza e a força que eu estava construindo aqui, em vez de me apressar de volta para o tornado emocional em São Paulo. Abri meu laptop e mudei minha reserva. Depois, enviei um breve e-mail para meu chefe explicando que precisava de mais alguns dias de licença pessoal. Só então mandei uma mensagem para Laura para informá-la da minha decisão e pedir que dissesse aos meus pais que eu estava segura, mas que entraria em contato quando voltasse para São Paulo. Naquela noite, adormeci ao som da chuva começando a bater no telhado e nas janelas do chalé. Lá fora, uma tempestade estava chegando do Atlântico, ecoando o tumulto do qual eu havia me afastado temporariamente. Um lembrete de que, às vezes, a resposta mais sábia ao caos é procurar abrigo e esperar por céus mais claros. A manhã seguinte ao casamento, que nunca aconteceu, trouxe chuva forte e vento que curvava a vegetação da praia e fazia as ondas quebrarem na costa com força renovada. Acordei com o som, sentindo-me estranhamente em paz, apesar da turbulência que eu sabia que me esperava em São Paulo. Depois de fazer café, enrolei-me em um cobertor e sentei-me perto das janelas, observando a tempestade enquanto contemplava meus próximos passos.
No meio da manhã, decidi atender apenas uma das muitas chamadas e mensagens que aguardavam minha resposta. O recado de voz mais recente da minha mãe, deixado às 7 daquela manhã. Eu sei que você está aí, Natália, disse ela quando atendeu, a voz tensa com uma combinação de alívio e frustração. Por que você não tem atendido nossas ligações? Ficamos muito preocupados. Eu tirei umas férias sozinha, respondi calmamente. Precisei de um espaço depois de ser informada de que não era bem-vinda no casamento da minha própria irmã. Bem, não houve casamento, disse ela, como se isso mudasse tudo. E agora Amélia precisa de você. Por que ela precisa de mim agora, mãe? Por que minha presença de repente é importante quando era tão dispensável antes? Minha mãe suspirou pesadamente. Natália, eu sei que você está magoada. Todos nós cometemos erros aqui. Mas Amélia está devastada. Ela não para de chorar desde ontem. Ela fica dizendo que estragou tudo. E agora ela perdeu tanto o Tiago quanto você. Ela não me perdeu, eu disse. Ela me excluiu deliberadamente. Há uma diferença. Você não pode deixar isso de lado por enquanto? Sua irmã está sofrendo. Fechei os olhos, reunindo meus pensamentos. Não vou voltar hoje, disse finalmente. Estendi minha estadia aqui até quarta-feira. Quando eu voltar, conversarei com Amélia, mas preciso desse tempo primeiro. Mas ela precisa de você agora, insistiu minha mãe, e eu precisei do apoio dela a vida inteira. Respondi, surpresa com minha própria firmeza. Precisei de uma família que não tratasse minha personalidade como um defeito. Precisei de uma irmã que tivesse orgulho de me ter em seu casamento. Nem sempre conseguimos o que precisamos exatamente quando queremos. Após um silêncio atordoado, minha mãe perguntou: onde você está, afinal? Estou segura, estou bem e voltarei na quarta-feira, eu disse, não querendo compartilhar os detalhes da minha localização. Por favor, avise a Amélia que falarei com ela então. Minha mãe tentou várias outras táticas para me persuadir. Culpa, preocupação, até um toque de raiva, mas permaneci firme. No final da ligação, ela havia relutantemente aceitado que eu não voltaria correndo para consolar Amélia sob demanda. Em seguida, liguei para Laura, que forneceu mais detalhes sobre as consequências do não casamento. O hotel estava um caos, disse ela. Convidados parados, confusos. Amélia, trancada na suíte da noiva, recusando-se a sair. Seus pais tentando administrar tudo, enquanto pareciam completamente chocados. Tiago aparentemente foi embora imediatamente após o confronto, mas sua família ficou o tempo suficiente para garantir que todos soubessem exatamente por que o casamento foi cancelado. Isso parece horrível, admiti. Foi, concordou Laura, mas também meio que justificado. Quer dizer, quem exclui a própria irmã do casamento e espera que tudo fique bem? Conversamos por quase 1 hora. O apoio inabalável de Laura ajudou a solidificar minha determinação de manter limites quando voltasse para São Paulo. Antes de desligar, ela ofereceu novamente ir até a casa de praia para se juntar a mim. Obrigada, mas acho que ainda preciso desse tempo sozinha, eu disse a ela. Com chuva ou sem chuva, este lugar é exatamente o que eu precisava. A ligação mais estranha veio naquela tarde. Tiago novamente verificando se eu estava bem depois de tudo o que havia acontecido. Você não precisa se preocupar comigo, assegurei-lhe. Somos praticamente estranhos. Eu sei, disse ele, mas me sinto conectado a esta situação. E honestamente, conversar com você ontem me ajudou a ter certeza da minha decisão. Tivemos uma conversa surpreendentemente confortável sobre expectativas familiares e a coragem necessária para quebrar padrões doentios. Antes de encerrar a chamada, Tiago disse algo que ficou comigo muito tempo depois que desligamos. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é parar de protegê-lo das consequências de suas ações. O resto daquele dia e o seguinte passaram em um ritmo de autorreflexão e pequenos prazeres. Apesar da chuva contínua, caminhei na praia todas as manhãs. O tempo selvagem combinava com minha paisagem interna. Poderoso, purificador, ocasionalmente avassalador, mas no final revigorante. Escrevi páginas e páginas em meu diário, rastreando a evolução de meus pensamentos sobre Amélia, meus pais e, mais importante, sobre mim mesma. Na minha última noite no chalé, enquanto arrumava as malas para o retorno a São Paulo no dia seguinte, recebi outra mensagem de Amélia. Eu sei que você está viajando. Mamãe disse que você volta na quarta. Podemos, por favor, conversar? Eu vou a qualquer lugar, a qualquer hora. Após ponderar, respondi simplesmente:
café grão especial na Alameda Santos, quinta-feira, 10. Sua resposta veio instantaneamente. Estarei lá. Obrigada, Nath. Naquela noite, assistindo ao meu último pôr do sol em Ubatuba, enquanto as nuvens finalmente se dissipavam, redigi um e-mail para Amélia. Não o enviei. Esta era uma conversa que precisava acontecer cara a cara, mas o processo de articular meus pensamentos ajudou a esclarecer o que eu precisava dizer quando finalmente nos encontrássemos. Escrevi sobre os anos me sentindo inferior, de ter minha ansiedade social tratada como uma falha de caráter, em vez de um desafio que eu estava constantemente trabalhando para superar. Detalhei momentos específicos em que suas palavras ou ações haviam aprofundado minhas inseguranças em vez de me ajudar a construir confiança. Expliquei como a exclusão do casamento pareceu o ápice de uma vida inteira de rejeições sutis. Mas também reconheci que nosso relacionamento existia dentro de um sistema familiar que havia permitido essa dinâmica. Pais que haviam reforçado os papéis de filha de ouro e bode expiatório, que haviam priorizado o desempenho social em detrimento da conexão autêntica. Amélia havia desempenhado seu papel designado, assim como eu havia desempenhado o meu. Mais importante, escrevi sobre o que eu precisava daqui para frente. Respeito por meus limites, reconhecimento de minhas forças, aceitação de minha personalidade como diferente da dela, mas não deficiente. Eu não aceitaria mais ser tratada como a irmã inferior, o passivo social, o membro da família a ser gerenciado ou escondido. Ao fechar meu laptop naquela noite, senti uma sensação de conclusão que não tinha nada a ver com o casamento cancelado de Amélia ou a aliança inesperada de Tiago. Este retiro se tornou um ponto de virada, não pelo que aconteceu em São Paulo, mas pela clareza que encontrei dentro de mim mesma neste pequeno chalé azul à beira-mar. Na manhã seguinte, limpei o chalé, arrumei meu carro completamente e fiz uma última caminhada na praia. A tempestade havia trazido novos tesouros à costa, conchas incomuns, pedaços de madeira polidos pelas ondas. Coletei alguns pequenos itens como lembranças, lembretes tangíveis deste tempo transformador. Ao me afastar de Ubatuba, não senti nem pavor nem ansiedade sobre as conversas que me aguardavam em São Paulo. Em vez disso, senti uma prontidão estável, uma confiança silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse a seguir, eu o enfrentaria como meu eu autêntico, não mais me desculpando por quem eu era ou não era. A viagem de volta para São Paulo pareceu totalmente diferente da jornada para Ubatuba. Onde eu havia partido sentindo-me ferida e em carne viva, retornei com uma sensação de calma centrada que me surpreendeu. A linha do horizonte familiar apareceu. Final da tarde de quarta-feira, a ponte estaiada se erguendo sobre a cidade, como um ponto de exclamação no final da minha jornada. Meu apartamento pareceu menor do que eu me lembrava, mas acolhedor em sua familiaridade. Desempacotei metodicamente, colocando meus tesouros da praia no parapeito da janela, onde a luz da manhã os alcançaria. Depois de pedir comida por delivery, um pequeno luxo após dias cozinhando para mim mesma, liguei para Laura para avisar que havia retornado em segurança. Quer que eu vá aí? Ela ofereceu imediatamente. Posso levar vinho e você me conta tudo sobre sua busca pela alma à beira-mar. Na verdade, você poderia vir para o café da manhã amanhã? Vou me encontrar com Amélia às 10 horas e adoraria te ver primeiro. Laura chegou na manhã seguinte com pão na chapa e café com leite. Seu sorriso largo enquanto me puxava para um abraço apertado. Olha para você, disse ela, recuando para me examinar. Algo está diferente. Eu ri. Sou a mesma pessoa de uma semana atrás. Não, ela insistiu, seguindo-me até a cozinha. Definitivamente há algo diferente. Você parece, não sei, mais sólida de alguma forma. Durante o café da manhã, compartilhei os destaques do meu retiro, as caminhadas curativas na praia, a clareza que veio durante a tempestade, os limites que planejava estabelecer com minha família. Laura ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas e oferecendo encorajamento. Estou tão orgulhosa de você, disse ela enquanto limpávamos os pratos. Aconteça o que acontecer com a Amélia hoje. Você já venceu ao escolher a si mesma. Cheguei ao café 10 minutos antes e escolhi uma mesa no canto, parcialmente escondida por uma grande planta que nos daria alguma privacidade. Precisamente às 10 horas, Amélia entrou pela porta.
A visão dela foi chocante. Minha irmã sempre fora impecavelmente arrumada. Sua aparência é uma parte central de sua identidade. A mulher que se aproximou da minha mesa parecia uma versão diminuída da Amélia que eu conhecia. Cabelo preso em um simples rabo de cavalo, rosto sem maquiagem, vestida com jeans e um suéter simples em vez de suas roupas de grife habituais. Natália, disse ela, a voz falhando em meu nome. Obrigada por me encontrar. Gesticulei para a cadeira à minha frente. Você quer um café? Ela balançou a cabeça. Não consigo engolir muita coisa agora. Um silêncio constrangedor caiu entre nós. Em toda a minha preparação, eu não havia previsto que Amélia pudesse ter dificuldade em começar. Ela sempre fora a confiante, a irmã com palavras prontas para qualquer situação. Me desculpe, ela finalmente disse, as palavras saindo às pressas. Sinto muito, muito mesmo por te excluir do casamento. Foi cruel e injusto e não tenho desculpa. Tomei um gole lento do meu café antes de responder. Por que você fez isso, Amélia? De verdade? Ela olhou para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. A resposta fácil é que eu estava preocupada em impressionar a família do Tiago, mas essa não é toda a verdade. Ela respirou fundo. A verdade é que sempre tive ciúmes de você. De todas as coisas que eu esperava que ela dissesse, esta não estava nem perto da lista. Ciúmes de mim? Amélia assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Você sempre soube quem você é. Mesmo quando éramos crianças, você tinha essa certeza sobre si mesma. Você gostava do que gostava, você perseguia o que te interessava, você construía uma vida que realmente te faz feliz. Mas você sempre foi a bem-sucedida, protestei. A popular, a com a vida perfeita. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Passei minha vida inteira tentando ser o que as outras pessoas querem que eu seja. Você sabe o quão exaustivo isso é? Sempre atuando, sempre me preocupando com impressões, conexões e status. Você encontrou um trabalho que ama e que te permite ser você mesma. Você tem amigos de verdade que te aceitam exatamente como você é. Então, você me excluiu do seu casamento porque tem ciúmes da minha autenticidade? O conceito era tão estranho que mal conseguia articulá-lo. Eu te excluí porque ter você lá teria destacado tudo o que estava errado com o casamento. Com meu relacionamento com o Tiago, com toda a minha vida, admitiu Amélia. O Tiago viu isso imediatamente quando descobriu o que eu tinha feito. Ele disse que aquilo mostrava exatamente quem eu realmente sou. Alguém tão insegura que machucaria a própria irmã para manter uma imagem perfeita. A crueza de sua confissão me desarmou. Pela primeira vez, eu estava vendo por trás da fachada perfeita que minha irmã havia mantido a vida inteira. A filha de ouro se revelou manchada, lutando com suas próprias inseguranças profundas. Não espero que você me perdoe, continuou Amélia, mas quero que você saiba que o Tiago estava certo em ir embora. A pessoa que eu me tornei, a pessoa que pôde fazer isso com a irmã, não é alguém que merece um final feliz. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela, surpreendendo a nós duas. Isso não é sobre merecer, Amélia. É sobre crescer e mudar. O fato de você conseguir ver o que estava errado com suas ações já é um passo à frente. Nossa conversa durou quase 3 horas, mergulhando em memórias de infância e mal-entendidos de adultos, lágrimas dando lugar a risadas ocasionais enquanto começávamos o difícil trabalho de reconstruir nosso relacionamento em termos mais honestos. Eu estabeleci limites claros sobre como esperava ser tratada dali em diante. Amélia compartilhou seus planos de começar a terapia para lidar com o perfeccionismo que havia impulsionado tantas de suas escolhas destrutivas. Antes de nos separarmos, Amélia perguntou sobre meu tempo na praia. Contei a ela sobre o chalé, as tempestades, a solidão que se tornou um presente em vez de um castigo. Parece maravilhoso, disse ela com nostalgia. Talvez um dia, quando as coisas estiverem melhores entre nós, possamos ir lá juntas. Talvez, concordei, embora, em particular, pensasse que aquela praia de Ubatuba sempre seria meu santuário pessoal, um lugar que eu havia reivindicado para mim mesma em um momento em que mais precisava me lembrar do meu próprio valor. A reunião com nossos pais no fim de semana seguinte foi mais desafiadora. Eles estavam na defensiva no início, relutantes em reconhecer como sua criação havia contribuído para a dinâmica disfuncional entre Amélia e eu. Mas
Enquanto eu calmamente mantinha minha posição, insistindo em ser ouvida sem acusações ou dramas, eles gradualmente começaram a escutar. Sempre pensamos que estávamos apoiando suas diferenças, disse meu pai. Nunca quisemos fazer você se sentir menos importante que sua irmã. Intenção e impacto são coisas diferentes, expliquei. Eu precisava que vocês valorizassem meu jeito quieto, não que me pressionassem constantemente para ser mais extrovertida. No final daquela conversa difícil, chegamos a um entendimento. Não uma resolução perfeita, mas um ponto de partida para uma dinâmica familiar mais saudável. 3 meses após o casamento que nunca aconteceu, minha vida encontrou um novo equilíbrio. Entrei para um clube de fotografia que se reunia 2 vezes por mês, expandindo gradualmente meu círculo social enquanto honrava minha necessidade de interação significativa em vez de networking superficial. Meu relacionamento com Amélia continuou a evoluir, às vezes estranho, às vezes surpreendentemente genuíno, sempre mais honesto do que havia sido antes. Tiago seguiu em frente rapidamente, me enviando um e-mail uma vez para dizer que havia começado a namorar alguém novo, mas que valorizava a conversa que havíamos compartilhado durante aquele fim de semana estranho. Desejei-lhe felicidades, grata por seu papel inesperado em catalisar mudanças que já eram necessárias há muito tempo em minha família. As conchas e a madeira da praia de Ubatuba permaneceram no parapeito da minha janela. Lembretes diários do fim de semana que começou com rejeição, mas terminou com algo muito mais valioso. O reconhecimento de que ser fiel a mim mesma não era um passivo social, mas minha maior força. Às vezes, o crescimento mais profundo vem das exclusões mais dolorosas. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se afastar até que eles estejam prontos para te ver como você realmente é. E às vezes, a paz que você encontra sozinho à beira-mar se torna a base para uma vida mais autêntica entre os outros. Você já teve que estabelecer limites com familiares que não apreciavam seu verdadeiro eu? Como encontrou coragem para se defender? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para ouvir mais jornadas de autodescoberta e cura. Lembre-se de que seu valor nunca é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. Obrigada por ouvir minha história e que você sempre encontre a força para escolher a si mesma quando os outros não o fizerem.